Graça e paz, Zezi. Graça e paz. Prazer é muito grande você estar com a gente hoje, tá bem? Graça e paz, pastor Neilo. Graça e paz, pastora Silvana. É aqui, meu amorzinho. Glória a Deus. Graça e paz para todos que já chegaram aí. A ela aí. Eita, nós. Glória a Deus, paz Zizi, paz Roberto. Todo mundo em casa, né, Rita? É feriado, né, bem? Feriado. Pois é. Tá baixinho aqui, ok, deixa eu ver. Dia maravilhoso que o Senhor tem nos dado. Tamo junto, pastor Neilo. Quer subir um pouquinho aqui? Bem-vindo, viu? Estão todos bem-vindos que já estão aí chegando. Tá aí a Silvana, né? Amados, não deixem de estarem, não deixem de estarem orando pela Nadir, né? Isso. Pela total recuperação do pastor Neilo, da pastora Ocília, suas filhas. Isso. Total restauração. Do Daito, da Vânia. Glória a Deus. Já estão todos aí, graças a Deus, trabalhando, já retomando as suas atividades normais. É verdade. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Se Deus é por nós, quem será contra Irmão nós, Benedito, né? a família do irmão Benedito, né? É. Irmão Maurício, a família do irmão Maurício. O filho dele que tá, o Diego, tá toda noite com a gente nas lives. É verdade, Rita? Aí a Lourdes também já entrou. A Cidinha também. A Valéria já chegou. A Cidinha também, esposa do Maurício, está tá toda noite com a gente também nas lives. Então somos muito gratos a Deus, também pela minha família lá que tem umas 15 primos, pessoas, né, mais de 15 pessoas lá contaminadas. Perdi uma tia, né, uma matriarca, casada com o irmão do meu pai, né, Oscar, a tia Aparecida, foi embora. Mas pedi para os irmãos que estão sendo restaurados, recuperados dessa pandemia. O Senhor tem sido muito bom com a gente. É verdade. Poderíamos dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos abençoado. Tem nos dado a vitória, né, bem? Exatamente. Até aqui o Senhor tem nos abençoado. É verdade. Tivemos perda, mas estamos tendo muito mais recuperações, porque Deus está cuidando de nós. É verdade. E eu creio que já já nós vamos estar passando por essa situação, ou saindo dessa situação, né? Louvado seja o nome do Senhor. Muito grato a Deus por isso, né, amados? Por tudo que vai acontecendo na nossa vida. É verdade. Tá sendo um ano tão diferente, né, dos outros anos, que eu cheguei nessa Semana Santa e não percebi que era Semana Santa. De repente, minha esposa falou assim, a sexta-feira, a dona Francisca não vai precisar vir para casa porque ela falou para nós que é feriado. Aí eu falei, que feriado que é sexta-feira? Acredita uma coisa dessa, irmãos? Quase caí de costa quando a gente falou assim, bem, é sexta-feira da paixão, é Semana Santa. Mas a gente está tão distante de tudo, tão focado em uma vida totalmente diferenciada do que a gente está acostumado, que parece que a gente entrou numa outra dimensão, né? E eu creio que, como o pastor Neilo falou ontem, numa conversa que eu tive com ele, é verdade. Nós retomando para a nossa igreja, nós vamos precisar fazer um trabalho bom mesmo de cura na alma das pessoas.
É verdade. Porque tem muitas pessoas abatidas ainda, cabisbaixas, e que perderam o foco, perderam, não sei se eu posso dizer foco, né? Mas não vou dizer foco, perdão. Perderam talvez a velocidade, a motivação, tá tudo assim, saiu daquela normalidade, né, que a gente vivia, e agora a gente tem que achar qual que é a outra normalidade que a gente vai enfrentando por aí afora, qual que é o outro normal que nós vamos ter que encontrar o equilíbrio, o eixo, o centro do equilíbrio de tudo isso, né? Então, que Deus possa nos ajudar, nos capacitar, ajudar uns aos outros, a cada um ir encontrando ali o seu ponto de novo, né? Porque imagina, uma sexta-feira dessa, que a gente chamava de sexta-feira maior, né? Aí uns 20, 30, 40 anos atrás, nossa, era o maior respeito por esse dia. Era o único dia na roça que o pessoal não tirava leite. Então, não tirava leite não vendia o leite, tirava o leite, mas o leite das vacas ficava tudo nas fazendas. E era um dia especial para todo mundo. Ninguém fazia nada mesmo, um respeito total, né? Então, e a gente precisa rever esses conceitos, analisar esses conceitos. E hoje o Senhor colocou no meu coração aí, através da Thalita, né? Eu não estava nem pensando, eu não tinha ainda me focado, ainda me localizado acerca do culto de domingo, que vai ser Santa Ceia, né? Que nós vamos precisar ministrar Santa Ceia de novo no mesmo padrão de pandemia, né? De casa aqui com vocês. Mas uma palavra que diz respeito à Semana Santa, né? Aí a Thalita me liga e fala: Pastor Ribeiro, o senhor lembra que o senhor ministrou uma palavra assim, que foi muito bom para nós, uma palavra muito boa, e será que não dá para o senhor fazer isso não, sexta-feira? Aí eu nem lembrava dessa palavra do ano passado, 2 anos atrás, quando eu ministrei, e tocou no meu coração. Eu fiquei mesmo ansioso, estava trabalhando assim com essa palavra, quando hoje, né, o Saulo disse que não poderia hoje estar ministrando. Se não era bom hoje, nesse dia, a colocação do pastor Saulo, não é bom nesse dia de feriado e Semana Santa, não era bom que o senhor desse uma palavra? Eu falei, então encaixou tudo, pronto. Thalita me alertou e o Saulo também acabou disponibilizando esse horário para a gente, que é dele esse horário para fazer a live. Certo, né? Então deu tudo certo. Nós vamos aí ter um tempo, né, para esse assunto que eu considero de muita importância. Eu creio que foram temas acontecidos na semana que antecedeu a ressurreição de Cristo. Foram dias que a gente precisa ter ele bem na ordem cronológica, né? Dos fatos que aconteceram, bem firmes na nossa mente, como se nós tivéssemos de verdade, tivéssemos vivido, né, o ano passado, aquilo com Jesus de verdade, né? Então tem como a gente trabalhar com isso, trabalhar na ordem cronológica dos fatos que aconteceram, desde o domingo anterior até o domingo da ressurreição, que realmente aconteceram. Quais foram as atitudes de Jesus desde domingo até domingo na ressurreição? Porque qualquer um de nós, se sabe que hoje é domingo, no outro domingo nós vamos embora, eu tenho certeza que alguma coisa muito forte vai acontecer na nossa vida. Se nós soubéssemos, nossa, hoje é domingo que vem eu vou embora. O que eu vou fazer nessa semana aqui para deixar um marco, né? Eu creio que Jesus também teve essa preocupação em fazer o melhor. Ele já fazia o melhor, mas eu acho que nessa semana ele falou: eu quero fazer o melhor do melhor. E por que a gente não pega isso de uma forma sistêmica, né? Desde domingo a domingo, o que ele fez, o que ele falou, o que ele noticiou.
e a gente ter isso gravado numa live, para a gente assistir de vez em quando, né? Porque você vê o que a Thalita falou para mim, se eu tivesse isso gravado, hoje eu poderia até passar o vídeo de novo, mas não, a gente não tem isso, a gente só pregava, mas não ficava com esses assuntos gravados, né? Hoje não, nós queremos esses fatos principais, a gente quer deixá-los gravados. E amanhã nós não vamos estar mais aqui, vai ficar isso gravado. Acho muito importante ter isso dessa forma. Eu creio que os irmãos também irão gostar de ter isto. Você não vai precisar nem ficar com a caneta na mão, marcando, registrando, porque você vai ter a live, a hora que você quiser, você pega. Se quiser até fazer um estudo depois, você pode fazer. Pega lá a live, põe para rodar e vai escrevendo tudo, para na hora que você quer, né, Rita? É uma facilidade muito grande. Nossa. Mas uma coisa eu quero deixar claro para os irmãos, é necessário. Puxa vida, eu gostaria dos meus últimos dias ficassem registrados na terra. Jesus também, mais do que ninguém, quis que tudo que ele fizesse ficasse gravado. Agora, ele olhando na nossa preocupação em querer saber o que aconteceu nos últimos dias dele aqui na terra, na última semana, e ver que alguém foi atrás, que pesquisou, buscou item por item, na ordem cronológica direitinho, e está passando para um povo que está interessado pela palavra de Deus, nós estamos ressuscitando os 7 dias de Jesus e trazendo para a nossa memória, para a gente não esquecer mais, né? Para a gente não jogar isso para o esquecimento, porque tudo vem querendo jogar areia em cima da vida espiritual da gente. Mas a palavra de Deus, ela é poderosa para ir nos revigorando, revivendo tudo de novo e trazendo a memória, né, Bezinho? E isso é que faz a nossa fé ser cada dia melhorada, aguçada. Vamos orar, meu amor? Vamos sim. Então vamos agradecer a Deus por essa noite maravilhosa e darmos início a esse assunto tão importante para nós hoje. Muito obrigado pela presença dos irmãos. É verdade. Obrigado por cada um de vocês estarem aí num feriado desse. Já tem 24 pessoas conectadas, né? Com o seu celular. Mas eu creio que deva ter mais do que isso, porque tem pessoas que seguem junto com a pessoa, né? Ora, meu amor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nós chegamos a Ti em oração, clamando a Tua presença, a Tua graça sobre nós, que o Senhor visita cada um, Senhor, que está aí conectado conosco, aqueles que vão também participar dessa live depois, que eles sejam alcançados pela Tua bênção, pela Tua graça, pelo Teu poder, que haja cura nessa noite, que haja uma reflexão para curar a alma de cada um de nós, tanto no físico como no emocional, porque o Senhor é aquele que cuida de cada um em particular, porque o Senhor conhece cada um de nós. A Tua palavra diz que antes de abrirmos a boca, o Senhor já sabe o que nós vamos falar. E o Senhor tem prazer em atender o nosso pedido. Basta nós termos fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Pai, que estamos, Senhor, em gratidão, com o coração contrito, Pai, fazendo a obra do Senhor, Pai. Muito obrigada por essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, volto a repetir, meus irmãos, se fosse na igreja, eu ia pedir para vocês, ou dar uma apostila para vocês seguirem, ou pedia para vocês encarecidamente que vocês pegassem uma folha de papel e uma caneta para escrever. Aqui não vai ser possível você fazer isso, porque nós vamos ler muitos versículos, um atrás do outro, e vai ser um estudo que nós vamos passar para os irmãos. E é um estudo que eu gostaria que você levasse muito, muito a sério, porque é algo maravilhoso. Depois, se vocês quiserem o papel, eu também posso dar cópia para vocês. Eu posso mandar isso para vocês, né? Mandar isso pelo WhatsApp, posso fazer qualquer coisa para ajudar você nesse aspecto, tá bem? Mas, para não perder tempo hoje com papel, com caneta, eu queria que vocês prestassem muito atenção. Se tiver até a sua Bíblia aí na sua mão, era ótimo que você seguisse para nós a leitura que nós vamos estar fazendo. Eu vou fazer os comentários, a Rita vai sair lendo todos os versículos. Isso. Mas queremos começar com um hino para louvar, para a glorificação do nome do Senhor, e que diz respeito à crucificação de Jesus, a paixão dele, né, Rita? Na cruz do Calvário. Glória a Deus. Estou compartilhando os links aqui, vocês também podem fazer o mesmo, viu? Alcançando mais vidas ainda para o reino do Senhor.
Isso. Glória a Deus. O hino que fala sobre a ressurreição, sobre a paixão. Foi espancado, foi açoitado por mim e por você. Volte à memória, relembre esse dia. Foi por sua causa todo o sofrimento. Glória a Deus. É verdade. Ele sofreu e morreu numa cruz. Teu sangue verteu por mim. E por Teu você. sangue verteu por ti, Senhor. Pai. Glória a Deus. Jesus. Quando eu penso nas feridas que fizeram em ti. Quando eu penso nos açoites que sofreste por mim, eu posso então compreender. Eu posso compreender. Que eu sinto em meu ser. Eu sinto no meu ser. Naquela cruz em meu lugar. Morreu no meu lugar naquela Teu cruz. sangue por me derramou, Senhor. Levante sua voz, diga: numa cruz sofreu, numa cruz sofreu. Teu sangue ali verteu por mim. Teu sangue derramou, teu sangue derramou, teu sangue derramou. Ao preço ali pagou. Por quê? Por mim. Erga as tuas mãos aos céus, erga a tua voz e cante numa cruz. Numa cruz sofreu, teu sangue ali verteu por mim. Foi por mim, foi por mim e por você. Teu sangue derramou, alto preço ele pagou por mim. Sexta-feira da paixão. Aquele dia foi dolorido, Foi o dia que o nosso aquele mestre dia foi amargo. pagou o preço, o alto Vida preço, dolorosa por mim e por você. por mim e por você. Penso nas feridas que fizeram em ti. Quando penso nos açoites, Nos açoites que sofrestes por mim, que sofrestes por mim. Eu posso então compreender o que eu sinto em meu ser, porque eu naquela cruz em meu lugar. Teu sangue por me derramou, teu sangue por me derramou, Senhor. Erga a tua voz, igreja, e diga: numa cruz sofreu. numa cruz sofreu, Teu sangue ali verteu por mim. É verdade. Pensa nisso, amados. teu sangue derramou, Hoje é dia de refletirmos nisso. teu sangue derramou, Alto preço ali pagou por mim. erga a tua voz, numa cruz sofreu, numa cruz sofreu, teu sangue ali verteu por mim. Teu sangue derramou, Alto preço ali pagou por mim. ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Glória a Deus. Hosanna ao Rei.
terceiro dia. Ao terceiro dia, as estruturas do inferno começaram a tremer. A morte não conseguiu segurar Jesus. Ele ressuscitou. Aleluia! Glória a Deus! Por isso você tem motivo para erguer a tua voz e dizer: Hosana, Hosana, o que vive. Todos os povos, línguas, tribos e nações digam cidade de Belo Horizonte, possa erguer a tua voz e dizer: Hosana, Hosana. Que a cidade da Jubá possa dizer Hosana, Hosana, Hosana. Olha essa live, atingir que todos possam dizer Hosana, Hosana, Hosana ao Rei. Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Ele está vivo! Ele está Glória a vivo! Deus! Louvado seja o nome do Aleluia. Senhor! Só o Senhor Glória é a Deus! Deus. Hosana ao Glória a Rei. Deus! Aleluia, Jesus! Bem-vindo a todos novamente, né? Hosana ao Rei. E agora estamos aqui para Hosana falar ao Rei. de uma coisa muito importante para a obra do Senhor continuar aqui na terra. Deus não precisa do nosso dinheiro, mas a obra do Senhor aqui terrena precisa para dar continuidade. Então eu quero neste momento agradecer a todos os irmãos, todos os colaboradores que têm ofertado, que têm dizimado na obra do Senhor, que o Senhor possa recompensar poderosamente, derramando as bênçãos do céu, 30, 60, 100 vezes mais, e que venha maior abastança para cada um, e que o Senhor nos livra de toda enfermidade, guardando-nos, protegendo-nos de todo mal. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, abençoa, Pai. Que o Senhor derrama a tua bênção, Senhor, sem medida, transbordante, sacudida sobre cada família, cada casa, Pai, cada lar. Ó Deus amado, Deus bendito, que haja prosperidade nos seus dispensas, que o devorador não tenha acesso, que nada de mal venha acontecer, nem trazer nenhum infortúnio para ninguém, Pai. É o que eu peço nesta noite e te agradeço, em nome de Jesus. Ora pela recuperação dos irmãos aí, Nadir. Quero agradecer a Deus pelas curas que Deus já fez através das nossas orações, dos nossos pedidos. E agora eu quero também colocar a irmã Nadir nas mãos do Senhor, que todo mundo aí possa orar para que ela possa recuperar logo. Ela já está melhorando, o quadro dela já está bom, mas aí falta mais um pouquinho só. Também a Raquel, minha prima, que mora em Caçapava, ela está com uma enfermidade no intestino e desmarcou agora por causa da pandemia, mas ainda vai ter que passar por uma cirurgia. É uma enfermidade que Deus grave. possa abençoar, que o Senhor use os médicos para fazer essa cirurgia nela, que seja bem sucedida para a glória do Senhor. Também a Terezinha, irmã da Maria Alice, que está cometida também do corona, que ela é de risco, que o Senhor possa livrar de todo mal, Sim, que o Senhor Deus. possa abençoar e curar, Pai, em nome de Jesus. Também eu quero agradecer também pelas curas da nossa alma, das pessoas que nós estamos enquadradas, que a família, a tia Aparecida faleceu, e tem os primos, né, lá na roça, que também tiveram problema, Pai, de coronavírus. E que o Senhor possa, Senhor, consolar o coração,
da Lidiane, do Maurício, da Auxília e dos primos do meu marido, né? Que o Senhor possa trazer o consolo. Só o Senhor pode fazer isso. Nós não temos poder para isso, mas o Senhor tem. Que o Senhor visita cada um e abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Vem cá, você vai ficar aqui hoje? Ah, bom é mesmo, né? Hoje você vai ficar comigo. Eu queria pedir para os irmãos, por gentileza, amado, que você acompanhe na Bíblia. Como nós não vamos estar ministrando assim uma pregação, nós vamos estar ministrando um estudo, né? Dando um estudo. Então, para que o estudo tenha um bom proveito, é importante que você se acomode, né? Num lugarzinho assim, para prestar atenção mesmo, né? Então, como não é uma pregação assim muito afoito, é mais devagar e a gente vai ter que... É um estudo mesmo. Então, como é que um aluno na classe fica, né, Rita? É verdade. Eles ficam numa posição de prestar bem atenção, né? Para assimilar bem, né? Pega a biblinha sua, deixa aí de lado, vão abrir, vamos analisar cada ponto que a gente for tocando aqui. É um estudo. E eu gostaria que você não desperdiçasse essa rica oportunidade dessa forma. Eu nunca vi nada assim colocado dessa forma durante toda a minha trajetória de cristãos, né? Nunca vi. E como isso veio na minha mente, eu comecei a trabalhar nisso e gastei um tempo bom para preparar todo esse material. Eu gostaria que você aproveitasse, todos aqueles que estivessem assistindo essa live, seja hoje ou daqui quantos anos, sei lá, você vai estar vendo essa live, mas que você faça também isso, o que eu estou pedindo para ser feito, né? Senta num cantinho bem gostoso, bem aconchegante, pega ali a sua Bíblia, é só isso que eu estou te pedindo agora. Depois, se você quiser se aprofundar mais, pegar mais informações, aí ter isso em papel, você escreva, ou me peça, eu mando para você. Mas agora é a sua atenção. O que Deus vai estar olhando para nós agora qual é a atenção verdadeiramente que esse povo está tendo por mim, pela minha história, por aquilo que eu vivi. Se você tiver bastante atenção, você vai estar adorando a Deus, você vai estar louvando ao Senhor e prestar atenção nesses assuntos que serão meditados hoje. Nós vamos estar falando da pessoa bendita do nosso Salvador, o nosso Redentor. E no momento mais difícil que ele passou em toda a existência dele, eu creio, que foi essa semana. E ele quer ver que ponto nós estamos dando crédito naquilo que ele padeceu por nós, não é verdade? Então vamos começar para a glória de Deus Pai amado. A Semana da Paixão é como ficou conhecida a última semana de Jesus Cristo antes da crucificação. Durante a Idade Média, presta atenção, essa semana foi contada no calendário litúrgico cristão como sendo Semana Santa. Mas a tradição reformada, depois de Martinho Lutero, eles rejeitam esse tipo, né? Foi rejeitado esse tipo de interpretação, que atribui como um caráter sagrado a esses dias. E não é o dia que é santo. Santo é todo dia. Não é o dia que é santo nessa semana. Não foi a semana que ficou santificada, mas santificado foi a igreja, o corpo de Cristo. Então são dias que nós consideramos muito importantes, porque foram os marcos para a nossa vida. Mas a palavra de Deus diz que santo para nós tem que ser todo dia, santificado tem que ser todo dia na nossa vida. Não foi aqueles dias que são dias santos, não é verdade? Mas o santo é que morreu naquele dia, na cruz do Calvário, né? Glória a Deus. Então são dias da paixão de Jesus Cristo. Contudo, é muito importante que os cristãos saibam sobre cada evento que ocorreu na Semana da Paixão. Alguns desses acontecimentos estão registrados nos 4 evangelhos, alguns, enquanto outros estão registrados apenas em um dos evangelhos. Logo, muita gente acaba ficando com dúvidas sobre o acontecimento que ocorreu na semana da crucificação. Então, lê um livro do Evangelho, às vezes fala de um jeito, de uma forma, outro fala do outro,
Agora, o que nos 4 evangelhos estão falando a mesma coisa, que você fala, não, isso é real, é assim que eu tenho que entender, seguindo uma ordem cronológica. Nesse estudo nós iremos organizar, já organizamos um cronograma de eventos da última semana, né, em que Jesus foi crucificado. Então você vai ter hoje a oportunidade de conhecer você até já conhece todos os pontos. Você que já está há um tempo aos pés do mestre, você já conhece todos esses pontos, mas você não conhece, talvez nunca conheceu na ordem cronológica dos fatos. Então você conhecendo na ordem cronológica dos fatos, você tem uma grande oportunidade de dar mais valor por aqueles tópicos, né, Bezinho? Verdade. Por que ele pregou naquele dia aquele assunto? Você vê esse assunto explodido num ponto da Bíblia, outro ponto para lá, outro ponto para cá, é uma coisa. Mas você seguindo uma sequência cronológica, ele tem muito mais sentido para a interpretação do texto, para o entendimento do texto, quando você pega ele na ordem cronológica dos fatos, né? Então foi no ano, a gente tem como ano 33 do calendário, que aconteceu esta semana na vida de Jesus, né? Isso significa que a paixão ocorreu uma semana que antecedeu o domingo de Páscoa, né? Da Páscoa que hoje é comemorada, né? Que o povo comemora. Então começou a semana, é uma semana antes ao domingo de Páscoa, que a gente chama hoje aí no mundo. A crucificação aconteceu na sexta-feira. Vejamos cada ponto que aconteceu na semana. No domingo, o que aconteceu no domingo anterior ao domingo da Páscoa, que é domingo passado? Então, o que aconteceu nesse domingo foi uma coisa extraordinária. Foi a entrada de Jesus em Jerusalém. Isso, amado, não vai ser possível ler todos os versículos para vocês, todos os textos, não dá. Mas esse assunto sobre a entrada triunfal nele, montado no jumentinho, está lá em Mateus 21, do 1 ao 11, em Marcos 11, do 1 ao 11, em Lucas 19, do 28 ao 44, está em João 12, do 12 ao 19, e isso foi revelado, Deus deu essa revelação que ia acontecer isso 483 anos antes de Jesus entrar no portão, montado no jumentinho. Está lá em Daniel 9, do 20 ao 27, que diz que ele ia entrar montado no jumentinho na cidade de Jerusalém. E quando isso era para Daniel contar 69 semanas de anos, 483 anos. Quando cumpriu 483 anos, Jesus mandou buscar um jumentinho, montou no jumentinho e entrou na cidade de Jerusalém e foi aclamado naquele dia. Estão todos nesses versículos, capítulos e versículos que eu citei para os irmãos anteriormente, a entrada dele. Ele entrou em Jerusalém montado no jumentinho. Enquanto eles entravam em direção ao templo, muitos estendiam suas vestes, ramos de árvores pelo caminho. E neste evento há uma nítida ligação com a profecia do livro também, não só de Daniel, mas também de Zacarias, onde Zacarias profetizou exatamente sobre esse assunto. Está em Zacarias 9:9, que a Rita vai ler para vocês. Ele falou sobre um rei justo e humilde, que traria salvação. Zacarias disse isso, e que viria montado em um jumento. Pode ler, meu amor, por favor. Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Israel, eis que o teu rei vem, e a você justo e vitorioso, humilde e montado num jumentinho. Um jumentinho cria de jumenta. Um jumentinho cria de um jumento. Também Zacarias teve essa visão de que o rei viria e entraria na cidade dessa forma. Além disso, um salmo messiânico celebra diretamente a procissão do Messias. No Salmo 118, 26, a entrada triunfal, a multidão clamando exatamente as frases do verso 26 desse Salmo 118. A Rita vai ler para nós.
Bendito é o que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor nós os abençoamos. Isso. Bendito é o que vem na casa do Senhor. Em nome do Senhor. Agora, ainda no domingo, nesse mesmo domingo que antecedeu o domingo da Páscoa, nossa hoje, fala da volta de Jesus a Betânia. Ele foi lá, entrou no jumentinho, aclamaram ele, colocaram palmas, folhas, né, pelo caminho onde ele passava, e diziam: bendito que vem em nome do Senhor, Hosana, o filho de Davi. E aí foi aquela festa, e naquele dia ele voltou ainda para Betânia, onde morava Lázaro, Marta, né? E isso está registrado em Mateus 21:17, olha só. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. Voltou para Betânia e passou a noite. Aonde? Na casa de quem? A gente entende que era a casa de Marta e Maria e Lázaro, né? E o Evangelho, em Marcos 11:11 também fala sobre o assunto. E o Evangelho de Mateus e Marcos registra que após essa entrada triunfal, ele volta para Betânia e passa a noite em Betânia. Isso acabou o domingo. Aí o domingo acabou. Ele dormiu, acordou na segunda-feira. Vamos ver o que aconteceu na segunda-feira. É o dia em que Jesus amaldiçoou uma figueira. Está lá em Mateus 21, do 18 ao 22. E está lá em Marcos 11, do 12 ao 25. Era segunda-feira. Ele já sabia que domingo que vem, na sexta-feira, ele ia ser crucificado naquela cruz. É a semana que na segunda-feira, quando ele acordou, ele já se preocupou em olhar aquela figueira e viu que não tinha fruto. Falou: para te aproveitar essa oportunidade e falar que a figueira que não der fruto, ela vai murchar e vai morrer. Foi um exemplo. Ele passou, olhou, viu a figueira sem fruto. O que está escrito lá na segunda-feira? Os evangelhos de Mateus e Marcos são os únicos que relatam esse acontecimento. Não são nos quatro. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. Ele então viu uma figueira e foi procurar alguns frutos, porém não encontrou fruto naquela figueira. Aí vem a purificação do templo. Na segunda-feira, ele entra no templo e vê as coisas erradas acontecendo no templo. E vamos ver a leitura bíblica em Mateus 21, do 12 ao 16. Segunda-feira, ele chegou no templo. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Ele disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele do templo e ele os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia e as crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados. Eles perguntaram: não está ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Porque o templo é o respeito que ele quer que todos nós tenhamos pelo templo. O templo, nós somos o templo. Não podemos aqui ter jogatina, ter vender coisas indevidas, fazer coisa errada. Não fala só do templo, parede. Isso também está escrito em Marcos 11, do 15 ao 18, em Lucas 19, do 45 ao 48. Jesus retorna a Jerusalém, expulsou os mercadores que praticavam comércio dentro do templo. Saída da cidade, lá em Marcos 11, 19. 11:19 diz que ele saiu da cidade. Ele foi lá, pegou aqueles mercadores lá, meteu o chicote em todo mundo, virou a bancada deles lá, deu um baita no ensinamento pesado neles. E ele provavelmente volta para Betânia, pois foi no dia seguinte que ele viu, que eles viram, passaram pela mesma estrada e viram a mesma figueira que Jesus tinha amaldiçoado ela no dia anterior. E como é que estava essa figueira? Está lá em Marcos 11, 20. Dá uma olhadinha para nós, Bezinho.
Marcos 11, 20 está lá. A figueira estava murcha. 11 e 20. Mateus 11, Marcos 11, 20. Marcos. Ali estava a figueira murcha, mostrando que ele passou por Betânia, veio de Betânia, passou por aquele caminho, foi a Jerusalém, fez o que ele fez no templo, isso na segunda-feira. E quando voltam, a figueira que ele tinha no dia anterior visto estava seca. Aí ele aproveitou para falar de novo. 11, 20, pode ler, meu irmão. 11 e 20 de Marcos. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Desde a raiz estava tudo seca. Por quê? Porque não tinha fruto. Aí ele já está dando uma evangelizada forte nos últimos dias. Na segunda-feira, sexta-feira ia ser crucificado. Deixa eu dar uma lição boa nesse povo agora. Olha aí o que acontece se não der fruto. Se não der fruto, ele já tinha falado isso em João também 15, né? Sobre a videira verdadeira, que não dá fruto, ela é cortada e jogada para o fogo. E aqui ele fala da figueira. Acabou o dia, segunda-feira, ele foi dormir de novo em Betânia. Ele gostava muito de Betânia, porque lá em Betânia tinha um povo que gostava dele, tinha um povo que cuidava dele. E ele fica no lugar onde gostam dele. Ele gosta de ficar, gosta de passar momento na casa em que gostam dele. Hoje imagina se ele não está gostando da sua casa, meu irmão, minha irmã. Imagina se ele não está gostando da minha casa. Apesar de nós estamos fazendo tudo nessa simplicidade que nós estamos fazendo, mas imagina se ele não está gostando de estar na nossa casa hoje. Claro que está. Passou a noite em Betânia, amanheceu terça-feira, vamos ver o que aconteceu na terça-feira. Ele volta para Jerusalém, ensina no templo e discute com os religiosos. Eles já estavam, amados, eles já estavam querendo pegar Jesus, porque Jesus falava a verdade. E agora, na terça-feira, ele vai, entra no templo e começa a ensinar. Vamos ver como é que ele ensina, amados, na terça-feira. Mateus 21, 23. Jesus entrou no templo e, enquanto ensinava, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo e perguntaram: com que autoridade estás fazendo essas coisas? E quem te deu tal autoridade? E o 23, 39. 23, 39. Isso. Pois eu lhe digo que vocês não me verão mais, até que digam: bendito é o que vem em nome do Senhor. Isso. Tem o texto todo. Jesus entrava lá e dava aquele ensinamento, mesmo com autoridade que ele tinha. E aí estava a bronca deles. Por que ele vem aqui na nossa casa, entre aspas, e vem falar tudo isso para nós por o dedo do nosso nariz? Eles tinham raiva de Jesus por causa disso. Mas Jesus não tinha medo deles, porque Jesus sabia, eles não sabiam que eles iam ter a oportunidade de pegar Jesus e sacrificar Jesus na sexta-feira. Mas Jesus sabia que ele ia sexta-feira ser sacrificado por eles. Mesmo assim, Jesus foi lá, demonstrando para nós o que, amados? Que o povo de Deus, o povo que tem Deus como Jesus tinha, o povo que tem o Espírito Santo de Deus como Jesus tinha, e nós temos, não podemos ter medo. Nós temos que continuar enfrentando as situações. Quando elas levantam, nós temos que continuar firme, grudado nele e falar o que ele mandou falar. Isso também está escrito em Marcos 11, 27, está escrito lá em 12, 44, Lucas 20, do 1 ao 47. Voltando a Jerusalém, Jesus se dirigiu ao templo e começou a ensinar. Ele foi lá com os religiosos, discutiu com eles lá, depois ele foi para o templo e começou a ensinar. E vocês podem pegar esses textos, analisarem depois com mais cuidado, tem muito mais coisa ainda para aprofundarem. Então os príncipes dos sacerdotes, os escribas, os anciãos, se aproximaram dele para confrontá-lo acerca dos últimos acontecimentos. Vamos pegar ele, vamos confrontar ele, porque as coisas estão acontecendo aí, está abalando a cidade, vamos pegar ele. Eles queriam achar algum motivo para prender Jesus. Isso na terça-feira.
Nesse contexto, Jesus contou algumas parábolas. Olha só, nesse contexto, eles estavam querendo pegar ele, estavam querendo achar a oportunidade para pegar. Jesus vai lá no meio deles e prega umas parábolas para eles. Primeira parábola, a dos 2 filhos. Tinha um filho que o pai falou para ele: filho, eu quero que você vá fazer tal coisa, você vai? O filho falou: eu não. Mas depois foi. O outro filho falou para o pai assim: eu vou, pai, pode deixar que eu vou. E não foi. Aí Jesus pergunta: qual foi o mais bem-aventurado? É o que falou que ia, não foi? Ou o que falou que não ia, foi? Ou o que falou que ia, não foi? Aí falaram: é aquele que falou que não ia, foi. Então tá, faz a mesma coisa. O que conta para mim é aquele que faz, não é aquele que fala que vai fazer, mas é aquele que faz, aquele que deixa tudo por amor a Cristo e vai fazer. Isso está lá em Mateus 21, do 28 ao 32. Os lavradores maus, outra parábola que ele deu, que tinha uns lavradores que pegavam os empregados que trabalhavam na lavoura e batiam neles, batiam até matar. Aí um dia, diz que um falou assim: eu vou mandar o meu filho, quem sabe o meu filho eles vão respeitar. Não, também mataram o filho. O que Jesus estava falando para eles? Na terça-feira, vocês estão querendo me matar, vocês já mataram tantos profetas, agora chegou a vez do Filho de Deus estar aqui, e o que vocês estão querendo fazer? Matar o Filho de Deus. É isso que vocês vão fazer. Foi isso que Jesus falou para ele nas entrelinhas. Amados, na terça-feira ele foi lá, os caras estavam querendo pegar ele. Se ele falar alguma coisa de nós vamos pegar ele, nós vamos prender ele, nós vamos matar ele. Pois ele foi lá e falou essas parábolas para eles. Esses são vocês. Foi isso que Jesus falou. Isso está em Mateus 21, do 33 ao 46, está lá em Marcos 1, 12, do 1 ao 12, está lá em Lucas 20, do 9 a 19. E as bodas do filho do rei, outra parábola que Jesus falou para eles, que um certo rei tinha um filho que ia casar, então ele chamou as pessoas, os convidados, amigos dele, para vir na festa, e quem veio na festa? Ninguém veio. Aí o que o rei fez? Já que eles não vieram na festa, então vamos lá, sai por aí para os vales aí, para os lugares aí, chama as pessoas pobres, os mendigos, aquelas pessoas que estão sem recurso nenhum, traz tudo para a festa do meu filho, já que os convidados meus não quiseram saber de mim. O que ele estava falando para os judeus, para os fariseus? Eu vim para vocês, eu fui enviado do meu Pai para vocês virem na minha festa, e vocês não quiseram vir na minha festa. Mas agora vai ser aberto o reino dos céus, lá para o Ribeiro, lá de Itajubá, Minas Gerais, para Rita. Para cada um que está aí assistindo, Na época nós viemos aqui fazer uma obra do Senhor. Para você que está aí nos assistindo hoje, está assistindo essa live, já que os judeus não me quiseram, os meus não me quiseram vir na festa a festa do Filho de Deus, que é a minha festa, então não tem importância. Chama todos. Chama. Quem que está hoje na live com a gente aqui, bem? Nossa, tem uma turma boa. Chama Vanilde, lá de Itajubá. A Noêmia. Chama Noêmia. A irmã Noêmia, lá de São Paulo. André também. Santo André. Tá Raquel, minha chama prima. O Neilo, chama o Cília. O Alfredo Cavanildo. Chama o Alfredo Cavanildo. Chama esse pessoal todo para estar comigo. Ribeiro, a Bertinha. Pastor, como é que você falou o nome dele, minha mãe? É Alfredo. Pastor Alfredo, meu filho na fé. É verdade. Está aí com a gente, assistindo para a gente nessa live. Sua esposa, Vanilda? Chama eles. Os convidados especiais não quiseram estar lá. A Miriam, a Eliana, chama eles. A Maria Luz. Sai aí no Valado, aí, chama todos eles. Roberto. Eles vão participar da festa comigo, Roberto. Eles vão participar comigo da festa. Todos que estão aí, viu? Na festa do meu filho. É verdade.
Ele foi lá no meio dos fariseus e pregou essas 3 parábolas para eles. Ele estava com medo de morrer na cruz. Eu pergunto para os irmãos, tem pessoas que ainda dizem que Jesus foi, mas ele foi com medo, ele chorou, ele saiu até sangue, tanto que ele não queria ir. Amado, ele não queria ir? Imagina. Acho que alguém que não quer ir vai enfrentar na terça-feira um negócio desse, sabendo que sexta-feira vai morrer. Vai lá na casa dos homens e fala isso para eles. Vocês não quiseram, mas tem um povo que me quer. Esse povo somos nós, graças a Deus, né? É, bem. Na terça-feira também, amado, ele parou e viu a viuvinha, com aquela moedinha na mão, a única moedinha que ela tinha. Era tudo que ela tinha. Era tudo que ela tinha, foi lá e colocou lá no gasofilaço. Ele chamou os discípulos e falou assim: olha, quem que deu mais? Foi aquele que encheu a mão, que tinha bastante? Ou foi aquela que deu só uma moedinha, que é o que ela tinha? Ela foi muito mais e ela vai ser muito mais bem-aventurada. Amém. É esse que eu quero que vocês sejam. Isso está lá em Marcos 12, 41 a 44. Está lá em Lucas 21, do 1 ao 4. Os evangelhos de Marcos e Lucas registram essa conhecida passagem bíblica. O sermão escatológico de Jesus também foi na terça-feira. Sexta-feira ia ser crucificado. Ele fala, Mateus 24, do 1, o versículo 1, vai até o 25, 46. Ele fala o sermão, esse sermão escatológico, onde ele fala lá Marcos 13, do 1 ao 37, Lucas 21, do 5 ao 38. Esse foi um momento muito importante. Nessa ocasião, Jesus falou sobre a destruição do templo. A vinda do... Não ia ficar pedra sobre pedra. No ano 70, Tito foi lá e destruiu tudo, acabou com tudo. Que eles iam ficar dispersos, foram espalhados para o mundo inteiro. Tudo aconteceu. Ele falou sobre a vinda dele, do Filho do Homem. Ele falou sobre a segunda vinda dele, com poder e glória, depois no fim, e falou sobre a vinda dele como o Filho do Homem, montado no cavalo, lá no final, lá depois da grande tribulação. Esse discurso é conhecido como o sermão escatológico de Jesus. Pregou 2 dias antes de morrer. Eu não vou deixar o povo cego, eu vou deixar o povo bem esclarecido acerca de todas as coisas que irão acontecer. Então essas coisas profundas que Jesus pregou, amado, ele não pregou no começo do ministério dele, não. Foi sabendo que depois da manhã ele ia embora. Oh Deus maravilhoso, que Jesus Cristo maravilhoso. Aí, amado, terminou a terça-feira. Olha quanta coisa ele fez na terça-feira. Veja se nós estamos fazendo para ele no tempo, não agora na pandemia, desculpe, agora não. Mas quando a igreja está em atividade mesmo, com as portas abertas, veja se nós estamos fazendo desse jeito, tamanha obra que ele fez. Temos que arregaçar a manga mesmo, temos que honrar mesmo esse Jesus Cristo de Nazaré, esse Filho de Deus amado. Tanta coisa. Quarta-feira, amado. O que ele fez na quarta-feira que antecede a ressurreição? Ou quarta-feira, quarta, quinta, sexta-feira era a crucificação. O plano para matar Jesus aconteceu na quarta-feira. Olha o plano, lá em Mateus 26, do 1 ao 5. Essa eu quero que seja lido na Bíblia. Mateus 26, do 1 ao 5. A conspiração contra Jesus. Tendo dito essas coisas, disse Jesus aos seus discípulos: como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e juntos planejaram prender a Jesus à traição e matá-lo.
mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Vocês estão percebendo, amado, o que ele falou na segunda, que falou na terça, e agora quarta-feira já é o dia que eles estavam planejando, mas Jesus já sabia, porque todo o ensinamento que ele falou na segunda, na terça e no domingo que aconteceu, foi tudo porque ele já sabia que sexta-feira seria o dia que ele ia. Nem os camaradas lá sabiam que ia dar certo o planejamento macabro deles, o planejamento que eles iam fazer. Eles iam fazer na quarta, Jesus sabia no segundo e já sabia na terça. Lá em Marcos 14, 1, 2 também diz a mesma coisa. Jesus avisou os seus discípulos que em 2 dias ele seria entregue. Na quarta-feira ele avisou os discípulos que em 2 dias ele seria crucificado. O mesmo texto nos informa que os príncipes dos sacerdotes, os escribas e os anciões do povo já estavam reunidos para planejarem a prisão e morte de Jesus Cristo. Quarta-feira. E Jesus já sabia porque tinha avisado os seus discípulos. Jesus em Betânia, quarta-feira, Mateus 26, do 6 ao 13. E também tem Marcos 24, do 3 ao 9 e João 12, do 1 ao 8. Mas a minha esposa vai ler Mateus 26, do 6 a 13. Olha o que acontece na casa lá onde Jesus foi passar um momento lá com eles. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, o que era leproso? Aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que este desperdício? Este perfume poderá ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhes disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre o terão. Até o 13? Quando derramou este perfume sobre meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para a sepultura. Eu lhes asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Hoje nós estamos contando em memória. Está confirmando. O que Jesus está confirmando. O que Jesus falou. Jesus sabia que hoje, nessa sexta-feira da paixão, nós estaríamos falando isso, relembrando isto. Porque o Espírito Santo tocou no coração da pastora Thalita, tocou no meu coração, e nós estamos de novo reprisando toda essa sequência cronológica que é tão importante para nós conhecermos. Na quarta-feira, Jesus sabia que sexta-feira ele ia passar pelo martírio, pois ele vai na casa de Simão. Quando chega lá, vem uma mulher que era pecadora, pega aquele bálsamo caro, aquele unguento caro, e despeja na cabeça dele, que inunda todo, ele vai até os pés. A mulher não sabia porque estava fazendo aquilo, mas o Espírito de Deus estava trabalhando no coração daquela mulher para que Jesus fosse ungido, e Jesus sabia disso e revelou para eles. Vocês não sabem o que está acontecendo. Os mendigos estão aí, e aquele líquido era caríssimo, amados. Era trabalho de mês de trabalho. Aquilo era uma economia que ela fazia há muito tempo, pois ela foi tocada por Deus a ungir o Filho de Deus, agradecer ao Filho de Deus por tudo que o Filho de Deus estava fazendo. Na quarta-feira, a conspiração contra Jesus, lá em Mateus 26, do 14 ao 16, também aconteceu na quarta-feira. Pode ler, meu amor. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes, lhes perguntou: o que me darão se eu o entregar a vocês? Eles fixaram o preço 30 moedas de prata. Deste momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. Isso aconteceu na quarta-feira. Lá em Marcos 4, do 10 ao 11 também fala isso. Lá em Lucas 22, do 1 ao 6 também fala isso.
Judas Iscariote foi procurar os príncipes sacerdotes com a finalidade de acertar um acordo para entregar Jesus. Deixa eu falar uma coisinha para os irmãos, me veio na memória agora, me veio em mente agora, talvez seja o Espírito Santo que esteja me orientando a fazer isso. Os 4 evangelhos foram escritos em épocas diferentes por pessoas diferentes. E um evangelista não tinha basicamente contato com o outro. Lucas não tinha contato nenhum com os outros, porque Lucas ele não era nem judeu. E agora, veja bem, isso que nós estamos citando aqui, versículo, capítulo, livro por livro, não é para a gente entender, não. Esses 4 homens trabalharam juntos, eles escreveram juntos. Não tem nada disso, não. Línguas diferentes, costumes diferentes, pesquisa diferente, épocas diferentes. Então não tem que passar pela nossa cabeça nenhuma dúvida de que isso aí não aconteceu. Aconteceu tudo do jeitinho que está escrito mesmo. Na quarta-feira, Judas Iscariote vendeu Jesus. Recebeu o dinheirinho e enfiou no bolso. Só estava esperando, como a apóstola Rita leu, a oportunidade de chegar lá e entregar Jesus. Olha a tamanha traição. E Jesus sabia de tudo isso. Quinta-feira. Eita dia, amado. A dia cheio. Dia cheio de ocupação. Vamos ver o que o comércio fez na quinta-feira. Jesus comemora a Páscoa. Em Mateus 26, do 17 ao 25. A minha esposa vai estar lendo. E também está descrito em Marcos 14, 21, 12 ao 21. Lucas 22, do 7 ao 16. Né? Escreveram essa Páscoa, essa última Páscoa que Jesus fez. Mas nós vamos ler só Mateus 26, do 17 ao 25. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem: o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus o havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12, e enquanto estava comendo, ele disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe um para o outro: com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trair o Filho do Homem, melhor lhe fora não ter nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Estão entendendo isso? Ai daquele que me trair. Jesus deu instrução aos seus discípulos acerca dos preparativos, porque em outro texto diz que Jesus estava falando que estava cumprindo naquele dia o que foi dito pelo profeta Daniel, mais de 500 anos antes de Cristo, quando anunciou que ele iria entrar, como eu já li para os irmãos, montado no burrinho na cidade de Jerusalém. E aqui, amados, estava preparando o animalzinho para ele entrar. E estava preparando a ceia, o banquete, a Páscoa dos judeus, para eles participarem juntos. Não é isso, bem? É isso. E eles escolheram o lugar chamado cenáculo. Hoje é chamado cenáculo, também naquela época. E esse lugar era a casa da mãe de João Marcos. João Marcos é o evangelista Marcos. O primeiro nome dele era João. A mãe dele chamava Irmã Maria também. E a Irmã Maria cedeu o local para eles fazerem a ceia. E a apóstola Rita e eu estivemos lá onde ele fez a última ceia. Eu sentei no banquinho onde eles sentaram. Um grande salão onde ele fez a ceia com os discípulos de Jesus, bem no centro de Jerusalém. A ceia do Senhor está lá em Mateus 26, do 26 ao 30. Está lá em Marcos 14, do 22 ao 26. Está lá em Lucas 22, do 17 ao 23.
E está lá por divina revelação para o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 11, do 23 ao 25. O homem que não tinha nenhum relacionamento com nenhum deles. Deus revelou para ele como foi a última Páscoa de Jesus com os discípulos. Para não ficar só em 4, acrescentou mais um, Paulo. E agora a Rita vai ler Mateus 26, do 26 ao 30. Como é que foi essa Páscoa? Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue, é o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Isso, então aí o que acontece? Jesus substituiu a Páscoa dos judeus pela ceia. A ceia foi substituída a Páscoa pela ceia do Senhor. E nesse dia também Jesus lava os pés dos seus discípulos. Está em João 13, do 1 ao 20. O Evangelho de João é o único que registra esse episódio em que Jesus lavou os pés dos discípulos, né? Mas eu creio também ser verdadeiro. A conversa com Pedro está lá em Mateus 26, do 31 ao 35. Marcos 14, do 27 ao 31, Lucas 22, do 31 ao 34, João do 13 ao 36, do João do 36 ao 38, 13 do 36 ao 38. Jesus avisou que diante dos fatos da sua prisão, o apóstolo Pedro iria negá-lo, isso na quinta-feira. Eu não acredito que tenha sido de manhã, porque já tinha acontecido a ceia, já tinha acontecido os lava-pés dos apóstolos, né? Agora, no mesmo dia, Jesus fala que Pedro iria traí-lo, e no mesmo dia, Pedro traiu Jesus. Não é que Jesus falou: você vai me trair, quando a coisa apertar, você vai me negar 3 vezes. Então passou 2, 3 dias. Não, foi no mesmo dia, à noite, Pedro já teve a oportunidade de negar Jesus. Olha que coisa. Como é que está escrito em Mateus 26, né? 31, 35. Tá. Então Jesus lhes disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Né? Aí você vai ver mais para frente, na quinta-feira, que foi o mesmo dia que houve a negação de Pedro. Pedro negou ele. Jesus consola os seus discípulos. João 14, 1, foi aí na quinta-feira que Jesus falou para eles. Já viu que eles estavam todos abatidos, porque já tinha revelado para ele que ele ia morrer no dia seguinte. Eles já estavam ali, todo mundo abatido. Aí Jesus fala a palavra que a Rita vai ler no 14, 1 e no 16, 33. Olha só, de João: não se perturbem o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Creiam, continuam crendo. Ou seja, eu vou passar por tudo isso aí, mas vocês continuam crendo. Não deixe vacilar. A luta vem, a dificuldade vem, mas continuam crendo. Viu o povo de Itajubá? Viu o povo do Brasil inteiro, do mundo inteiro? A pandemia vem. Vocês vão ficar abatidos, mas não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, mas creia também em mim. É isso tudo. 16:33. Eu lhes disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Nesse mundo vocês vão ter aflições. Quinta-feira, eu vou morrer amanhã.
Mas nesse mundo vocês vão continuar tendo aflições. Mas tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo porque eu venci, tá? Já acabou o meu tempo. Amanhã eu estou indo embora. Mas vocês vão continuar. Mas tenha bom ânimo. O que você precisa ter, meu irmão, minha irmã? Continuar tendo bom ânimo. Não desanimar. Ainda mais você que pegou a pandemia aí, que sofreu, como o pastor Nele sofreu, o nosso irmão Maurício está sofrendo, e muitos outros irmãos, pessoas. Mas eu digo para você, não desanime. Jesus disse, eu venci o mundo. Tenha bom ânimo. Você tem bom ânimo porque eu venci, não é porque você venceu, não. E nem porque você vai vencer, não. Porque eu venci por você. Jesus consolou os seus discípulos e está nos consolando hoje com essas palavras. Jesus ora a favor dos seus discípulos lá em João 17, do 1 ao 26, na quinta-feira. O Evangelho de João registra a oração que Jesus fez em prol dos seus discípulos. Ó Pai, eu estou indo embora, mas cuida deles que vão ficar. Não deixe que nenhum se perca, Pai. E depois lá na frente ele ora e diz assim, Pai, e não olha só por eles que estão aqui comigo, não, mas por aqueles também que vão crer em mim pela fé, como aquele povo lá de Itajubá, Minas Gerais, São Paulo, como meu irmão Alfredo, a Noemi, está lá longe, mas está lá longe, todos vocês. Ó Pai, cuida deles. Eu estou indo embora, mas eles vão precisar ficar aqui. Vão pegar uma pandemia lá no ano 2021, vão sofrer. 2020, 2021 vão sofrer. Mas cuida deles, Pai. Cuida deles. E Ele está cuidando. Amém. Não nos abandonou. Fez essa oração na quinta-feira. Olha que quinta-feira, amado. Depois Jesus vai para o Getsemane, em Mateus 26, 36 ao 46, lá em Marcos 14, 32 ao 42, lá em Lucas 22, do 39 ao 46, e pode também confirmar em João 18, 1. Jesus partiu para orar num lugar chamado Getsemane. Esse lugar era um jardim, é um jardim no Monte das Oliveiras que Jesus visitava com frequência, está em Lucas 22, 39, com frequência ele ia lá orar. E eu tive o privilégio, junto com a minha amada, de ter estado lá, naquelas oliveiras, ao lado de Jerusalém. Chorei muito lá naquele lugar, porque dá certinho para olhar para Jerusalém. E ele olhou para Jerusalém e chorou por Jerusalém. Tudo na quinta-feira. Jesus diante do Sinédrio, lá em Mateus 26, 57, 68, em Marcos 14, 53, 65, Lucas 22, 54, 66 ao 71, João 18, 19 ao 24. Após ser preso, Jesus compareceu diante do Sinédrio, que buscava acusação contra ele. Tudo isso na quinta-feira, amados. Outra coisa que aconteceu na quinta-feira, que tinha a previsão, né, de que Pedro ia trair Jesus na quinta, ia trair. Na quinta-feira Jesus disse que ele ia traí-lo, e na quinta Pedro traiu ele. Pedro nega Jesus lá em Mateus 26, 68 e 75, lá em Marcos 14, 66 e 72, lá em Lucas 22, 54 e 62, já em João 18, 15, 18 ao 25 até o 27. E a sequência do texto também mostra o momento que Pedro negou Jesus, conforme havia sido avisado que ocorreria, e Jesus tinha falado isso para ele no período anterior, no mesmo dia, e no mesmo dia Pedro negou Jesus. Por que isso ficou relatado na Bíblia dessa forma, meus irmãos? Por quê? Porque, amado, nós podemos ler a Bíblia de manhã
E a palavra de Deus fala uma coisa para a gente que a gente não deve fazer e à tarde nós pegamos fazendo. Porque nós somos fracos. Nós precisamos vigiar todo momento da nossa vida. Porque não é Pedro que era, vou ficar reparando Pedro, não. Nós lemos a Bíblia de manhã e cometemos o pecado à tarde, daquilo que a Bíblia condenava a gente fazer. Isso é negar Jesus também. E nós precisamos vigiar todos os dias. E a reflexão para nós, nesse dia de quinta-feira, que foi uma quinta-feira de muita luta para Jesus, muita luta para Jesus. Sexta-feira, vamos lá na sexta-feira, o julgamento de Jesus está em Mateus 27, do 1 ao 2, e do 11 ao 9 não vamos ler, e depois está em Marcos 15, do 1 ao 20, está em Lucas 23, do 1 ao 25, está em João 18, do 28, e aí o 19 e 16, né? Mateus 27, 1 e 2. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. Amarrando-o, levaram-o e o entregaram a Pilatos, o governador. Então está escrito assim no meu comentário: depois Jesus foi levado, como a Rita leu, a Pôncio Pilatos, que era o governador. Quem levou ele lá foram os fariseus, os religiosos. Na mesma ocasião, a multidão, incitada pelo espírito sacerdote, preferiram soltar Barrabás e pediram a crucificação de Jesus. Isso já na sexta-feira. Sabe que hora que era, irmãos? Que hora era a hora que ele foi crucificado? 9 horas da manhã, irmãos. Olha a vontade, já tinha sido julgado de manhã e já condenado e já levaram para a crucificação. Ele ficou pendurado no madeiro das 9 da manhã às 3 horas da tarde. Apóstolo Ribeiro, que é isso? Eu não sabia disso. Eu sei, irmão. Eu sei. Por isso que nós estamos aqui hoje com todo esse detalhamento dessa semana de vitória para nós, mas de grande sofrimento para o nosso Rei e Senhor e Deus. Jesus foi crucificado. Mateus 27, do 32 ao 44. Essa eu quero que você acompanhe aí. Também está em Marcos 15, 21, 32. Está em Lucas 23, do 26 ao 43. Está em João 19, do 17 ao 27. Às 9 horas da manhã, Jesus foi crucificado no lugar chamado Gólgota, o Calvário. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, e o forçaram a carregar a cruz. Chegaram em um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Eles deram para beber vinho misturado com fel. Por que deram vinho misturado com fel? Amenizador. Para ele, amenizador dele. E ele tomou? Mas ele, depois de prová-lo, recusou a beber. Depois o crucificaram. Recusou porque ele não queria ficar amortecido, ele queria passar pela dor. Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sorte, e sentando-se vigiaram ali. Por cima de sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele: este é Jesus, o Rei dos Judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à direita e outro à sua esquerda. Os que passaram lançavam-lhes insultos, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz se é filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. E é o Rei de Israel. Desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se dele terem compaixão, pois disse: sou o Filho de Deus. Igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. É isso. Jesus morre, Mateus 27, do 45 ao 56.
Também tem em Marcos 14, 33 ao 41. Está em Lucas 23, do 44 ao 49. Está em João 19, do 28 ao 30. Às 3 horas da tarde, Jesus entregou ao Pai o seu Espírito e partiu. E houve trevas sobre toda a terra. Trevas sobre toda a terra, escureceu. Do meio-dia até às 3 da tarde. Do meio-dia às 3 da tarde escureceu tudo. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz. Escuridão mesmo, amado. Não é que o tempo ficou feio para chover, não. Ficou de noite, né? Ficou de noite. Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja e bebida em vinagre, colocou na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixe-nos, vejam se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Amém. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Ressuscitou mortos. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceu a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiaram Jesus viram o terremoto e tudo que havia acontecido, houve terremoto, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Muitas mulheres estavam ali observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Uma lança transpassa o corpo de Jesus. João 19, do 31 ao 37. O Evangelho de João registra o ato do soldado que furou o lado do corpo de Jesus, cumprindo então as escrituras que está em Zacarias 12, 10. Como é que está em Zacarias 12, 10, bem? Se você tem 12, 10. Por gentileza. Olha o que está escrito em Zacarias, amados. Derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplicas. Olharão para mim aquele a quem transpassaram e chorarão por ele como quem chora a perda de um filho único, e se lamentarão amargamente por ele como quem lamenta a perda do filho mais velho. Isso. E Apocalipse 1,7, você marcou aí, amado? Aqui. Apocalipse 1,7 também fala, amado. Olha o que fala acerca disto. Eis que ele vem. Deixa eu pôr aqui. Com a nuvem, e todo olho verá. Ele, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Zacarias, lá no Velho Testamento, quase 400 anos, fala acerca de Jesus. Mais de 400 anos fala acerca de Jesus, que ele seria transpassado. E Apocalipse, João deixa escrito acerca até o que transpassaram Jesus chorarão, sentirão. E isso vai acontecer quando Jesus voltar com poder e glória, em que todo o povo judeu vai estar lamentando, chorando, clamando em alta voz, como um filho primogênito vai chorar, assim toda a nação vai chorar. Quando um momento antes dele voltar com poder e glória no céu, com a coxa escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nas vésperas vai vir um espírito de arrependimento para eles vão reconhecer que eles transpassaram o Filho de Deus, mataram o Filho de Jesus de Deus na cruz do Calvário, e eles vão saber, fomos nós que matamos o Filho de Deus, ele verdadeiramente é o Messias, e vai cair um pranto, mas um pranto tão grande sobre eles, que vai ser uma coisa terrível. No dia seguinte, o céu vai se escurecer, a lua não vai dar mais seu brilho, e como um raio que parte do Oriente para o Ocidente, aparecerá um brilho imenso no céu, e todo olho verá
o Cristo maravilhoso que morreu na cruz do Calvário, voltando com poder e glória para reinar sobre todas as nações, e inclusive o povo de Israel que matou Jesus, já estão perdoados e serão cada vez mais perdoados, e eles então aí receberão, aí participarão do banquete do rei. Aleluia, glória a Deus. Isto vai acontecer daqui a pouquinho. Jesus é sepultado. Aí, amado, é 27 de Mateus, 57 a 61, Marcos 14, 22, João 19, do 38 ao 42. Jesus foi sepultado antes do pôr do sol num túmulo cedido por José de Arimateia, um seu seguidor. Pode falar, meu amor. Mateus 27, do 57 a 61. Ao cair da tarde, chegou um homem rico de Arimateia, chamado José, que se tornara discípulo de Jesus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e Pilatos ordenou que lhe fosse entregue. José tomou o corpo, revolveu-o num lençol limpo de linho, e o colocou num sepulcro novo, que ele havia mandado cavar na rocha. E fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Maria Madalena e a Maria estavam sentadas ali, bem em frente do sepulcro. E fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se Maria Madalena. Isso. E Nicodemos também estava presente, né? Participou também do sepultamento. E assim rolou a pedra. Sexta-feira, antes do pôr do sol, não é? É. Assim aconteceu. Nós estivemos lá, eu com a Rita, no sepulcro de Jesus. Essa pedra está aberta, essa pedra está fora do lugar, e a porta do sepulcro está aberta, e a placa está escrito lá. Você veio lá de Itajubá aqui para procurar ele. Ele não está aqui, Ribeiro. Você não sabia que ele ressuscitou? Está tudo vazio lá dentro, uma pedra lá. Mas ele não está lá. O meu mestre foi embora e ele vai voltar. Não poderia deixar essa semana de terminar, que começou no domingo, ela terminar sem ser no domingo. Porque o domingo é o dia da festa. Acabou o sofrimento. Acabou a semana da paixão. Agora é o domingo da glorificação. O domingo da glorificação, durante o sábado, Jesus permaneceu sepultado. Sábado não aconteceu nada. O seu túmulo foi atentamente vigiado por um destacamento de guarda romana. Isso não precisa ler, meu irmão, mas está lá em 27, Mateus 27, dos 62 a 66. Mas já no domingo ocorreu o dia mais espetacular da história. Cristo ressuscitou dos mortos, para a glória de Deus Pai. O sepulcro se abriu. O anjo veio do céu e pegou aquela pedrona enorme que precisava muita gente para rolar, e rolou aquela pedra, abriu e soltou Jesus lá de dentro. Cristo ressuscitou dos mortos, triunfante. Ele começou a aparecer para os seus discípulos. Está em Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24, João 20, 21, Atos dos Apóstolos 1, 3, 9 e 1 Coríntios 15, do 5 ao 7, fala da aparição de Jesus Cristo ressuscitado. Tudo maravilhosamente. O céu ficou esperando ele voltar. A festa estava preparada. Jesus falou para o pai: Pai, espera mais um pouquinho. Ficou mais 40 dias a festa esperando o filho chegar no corpo glorioso. E ele continuou aqui na terra por mais um pouco, para ter certeza que nós haveríamos de entender os ensinamentos dele e pôr em prática o que ele ensinou. Demos ainda para ele muitas decepções. Aqueles discípulos da época deram muitas decepções. 2000 anos já se passaram. Os discípulos de Jesus ainda continuam dando muita decepção para Jesus.
não temos feito 100% do que Ele mandou fazer. Mas espero que nesta noite o doce Espírito Santo possa vir conscientizar mais a nossa vida, a vida de todos aqueles que ouvirão essa live. E aqueles que não estão ouvindo essa live, não ouvirão essa live, mas que o Espírito de Deus possa fazer uma obra de restauração na nossa mente espiritual e transformar a nossa vida. 40 dias o céu ficou esperando a volta do Filho ressuscitado. E o Filho continuou na terra por amor Glória a mim Deus. e por amor a você. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Os 4 evangelhos descrevem o túmulo de Jesus. Lá em Mateus 28, do 1 ao 10, Marcos 16, do 1 ao 8, Lucas 24, do 1 ao 12, João 10, do 1 ao 9. Eles também indicam os aparecimentos de Jesus após a ressurreição. Também vale ressaltar que no meio-dia, após a ressurreição de Jesus, no mesmo dia, após a ressurreição de Jesus, lá em Marcos 16, 14 ao 20, fala da nossa comissão, da chamada de Jesus de volta aos céus, à casa do Pai, onde Jesus demonstrou que não estava satisfeito com a incredulidade deles. Você pode ler para nós, meu amor? Lá em Marcos 16, do 14 ao 20. E nós vamos terminando com esse texto, que eu entendo esse texto como um fechamento de toda esse glorioso estudo. Do 14 ao 20. Do 14 ao 20. Nós vamos comentando também rapidinho. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram que o tinham visto depois da ressurreição. E disse-lhes: vão pelo mundo, a comissão, vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, bem forte, e se beber algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. E porão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda a parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com que os sinais que o acompanhavam. Vocês vão impondo as mãos, curando as pessoas, expulsando os demônios, fazendo as obras maravilhosas. Eu agora estou indo embora. 40 dias já devia ter ido embora, não fui, fiquei aqui pelo zelo que eu tenho por vocês. Mas agora eu vou embora. E vão pelo mundo e pregam o evangelho a toda criatura. Não deixe de fazer isto. E diz que Jesus foi assunto aos céus. Diz que mais de 500 galileus viram os anjos dos céus pegarem Jesus e levarem embora. E um dos anjos olhou para baixo e falou: varões galileus, por que vocês estão assim, desta forma, olhando para o céu? Esse Jesus de Nazaré que agora está subindo, um dia ele haverá de voltar. E diz que a partir daquele momento seus discípulos saíram pregando a palavra, anunciando a palavra, pondo as mãos nos enfermos, curando, profetizando, e por onde eles iam, os sinais do Senhor os acompanhavam. Amém. E esses sinais estão aí para nos acompanhar, para nós fazermos a grande obra que Deus tem para fazer com cada um de nós após essa pandemia. Deus vai usar a minha vida, vai usar a vida da minha esposa, vai usar a vida de todos vocês que estão nos seguindo. E uma obra muito grande nós vamos fazer na face da terra. Eu estou sentindo uma presença gloriosa do Espírito Santo nesta noite, que é uma coisa extraordinária. Eu espero que você também esteja sentindo isso que eu estou sentindo, porque não é da minha alma, é do meu espírito. Ainda vamos fazer uma coisa muito grande. Nós estamos indo no meio da pandemia, no meio de tudo, nós vamos vencendo, vencendo e vencendo. E os sinais que Deus vai fazer através da nossa vida
é uma coisa extraordinária. Pai, muito obrigado por esse dia, Muito obrigada. pela Tua palavra ter descido a nós nesta noite de uma forma organizada, tremenda e poderosa. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa, Senhor, mexer no nosso coração, falar profundamente no nosso ser, nos ajudar, nos abençoar, Amém, Jesus. nos transportar, Senhor, desse chão. Muito obrigado, doce Espírito Santo. Muito obrigado, meu Deus e meu Pai, por esta obra gloriosa que o Senhor está fazendo em nós. Obrigado, meu santo Deus, porque esta palavra haverá de curar muitas pessoas, haverá de trazer muito entendimento para muitas pessoas. Porque, Pai Santo, a organização de todos esses textos, Pai, foi com muita sabedoria que o Senhor deu para nós, Pai. Amém. Eu tenho certeza que a sabedoria do alto que veio sobre nós e vai entrar na mente das pessoas, no coração das pessoas, as pessoas vão entender mais, Pai Santo, Pai, acerca da paixão, da morte do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Pai Santo e Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a e Deus. amém. Um hino para a gente se encerrar com um hino. Eu quero encerrar com um hino. Depois a Rita ainda tem uma oportunidade. Tá bom, meu amor? Amém. Isso, vamos ouvir. Ela um dia fugir com emblema de vergonha entrou, mas contemple essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim. Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou amar. Levarei eu também minha cruz. Essa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, ela vem graça e luz para minha santificação. Glória a Deus. Se eu amo
Santo de Israel, muito obrigado, meu Pai Glória a Santo e Pai Deus. amado. Quero agradecer Obrigado, a doce todos, Espírito né, bem? Santo. Isso. Muito obrigada por todos estarem aí conosco, viu? Quer passar todo esse momento. Não vou nem falar os nomes para não errar, para não deixar outros, né, esquecidos. Tem algum pedido de oração, alguma coisa bem? Tenho pedido para aquele do comecinho, né, do que eu falei, da tá minha bom. prima, da Raquel, né, do Maurício. Continua, amor, desculpe. E muito obrigada também, que Deus possa recompensá-los, que você possa ouvir mais vezes essa live e meditar, né? Amanhã é sábado, depois tem domingo, né? E domingo vai ter um culto maravilhoso de Santa Ceia, onde vai ser ministrada a palavra da ressurreição, né? Para completar esse trabalho maravilhoso que começou hoje. Nós vamos fazer live também, né? Você Isso. prepara o seu elemento, os elementos na sua casa. Cada um faz. Pega o seu pãozinho aí, né, Rita? Isso. Pega o seu cálicezinho e nós vamos estar ministrando para vocês. Isso. Vai ser que domingo é 19 horas, não esqueçam, tá bom? Que Deus abençoe. Isso. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e que a doce comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de vocês. Em nome de Jesus. Que Deus te proteja, te guarde, que o sangue de Jesus esteja aspergido sobre a tua casa, que a revelação mais profunda de Deus possa entrar no teu coração, na tua mente espiritual, e que essa palavra possa grudar no seu coração, como grudou no coração da pastora Thalita, e faz mais de ano que eu ministrei essa palavra, e ela lembrou detalhe por detalhe, até o dia que eu preguei eu não lembrava nada, dia nenhum que eu preguei. Olha para vocês terem uma ideia o que Deus faz. Que esta unção gloriosa que caiu sobre a pastora Thalita, que guardou, ela fez ela guardar esses textos todinha, essa maneira todinha, esse ensino glorioso, possa grudar no teu coração e você nunca mais esquecer deles. É verdade. E que você possa transmitir isso para os seus, tá bem? Deus abençoe e fique na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês, viu? Paz, amados. Fica com Deus. Um beijão. Eu tô